Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. Assim nosso canal vai ter aquele crescimento graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui a gente só fala do Botafogo. Hoje é segunda-feira. E nós estamos aqui para dar sequência aos nossos vídeos, né? Hoje eu estou aqui num ambiente diferente, mas o vídeo está para ser produzido. Vai sair um pouco mais tarde, porque na realidade eu estava até com preguiça de fazer o vídeo. Mas eu, como falo para vocês, sou inscrito em todos os canais da mídia botafoguense. E tudo que o YouTube me recomenda, eu vou assistindo durante o dia. E hoje de manhã eu já tive agora, eu tive mais tempo, né, para ver vídeos, para ouvir os nossos amigos, para ver os nossos amigos nos seus respectivos canais. E aí eu tenho alguns assuntos que eu já colhi das informações, lembrando que nós não somos um canal jornalístico, nós somos um canal de análise, de comentário, um canal de torcedor para torcedor. Então aqui não tem furo de reportagem, não tem nada. Tudo eu já ouvi, eu vejo, ouço a opinião deles, faço a minha análise, a minha reflexão sobre aquilo que eles dizem. Algumas coisas eu concordo, outras eu não concordo, mas eu trago aqui a minha opinião. Então hoje eu já ouvi o Brownie, inclusive uma livezinha que ele fez com o pai dele, eu acho que fez ontem, né? Eu acredito que tenha sido ontem, não era uma live atual do dia, mas era uma live já feita, né? Então eu já ouvi, já vi o vídeo dele com o pai dele lá, muito legal, bacana, e colhi algumas novidades, algumas notícias. Também vi o Fogo no Meu Coração com o Gustavo, já vi também, vi o Guilherme, do Gigante Glorioso, que inclusive também é uma live já, é um vídeo já feito, não era uma live, era um vídeo já feito, não é atual, não é de hoje. Vi o Thiago Franklin, então tudo isso a gente vai fazendo um apanhado e vai trazendo para vocês. Mas antes disso eu já quero mostrar aqui a minha tabelinha, vocês devem se lembrar disso, ó, minha tabelinha tá aqui, ó, Botafogo, Palmeiras, né? Fortaleza, Flamengo e São Paulo. São os 5 primeiros que eu fui fazendo ali uma análise de rodada por rodada. E dentro disso tem aquela minha teoria, né? Não é minha teoria, é uma teoria lá da Europa, na Inglaterra, onde eu converso com pessoas que têm conhecimento, têm o maior conhecimento lá do futebol europeu. E ele sempre fala assim, que os clubes, eles jogam campeonatos à parte. Então tem clubes na Inglaterra, na Espanha, na França, que sabem que não vão chegar lá no topo da tabela no final do campeonato. E muitos já sabem, inclusive, que vão brigar pelo rebaixamento. Então eles fazem aquele campeonato particular. Se eu tô lá na 16ª posição, né? Porque começa o rebaixamento da 17ª para baixo. Se eu tô na 16ª, se o 17º ganhar, eu tenho que ganhar também. Eu não posso perder, porque ele vai me ultrapassar. Se o 17º empatar, eu posso empatar, mas não posso me esquecer do 18º, 19º e 20º, porque esses clubes podem me ultrapassar e me jogar para o rebaixamento. Então eles têm um campeonato particular, é um campeonato específico. Assim também os times que estão na primeira prateleira da tabela. Então, dentro desse resultado espelhado, o Botafogo está exatamente igual ao Palmeiras, aonde nós empatamos com o Grêmio, eles venceram o Atlético Mineiro. Nós vencemos o Atlético Paranaense, eles empataram com o Bragantino. Nós empatamos com o Criciúma, eles venceram o Juventude. E nós vencemos o Bragantino e eles empataram com o Fortaleza. Então, esses resultados estão espelhados, correto? Aí você vai ver a variação de forças dentro dos confrontos.
nós temos um confronto direto com o próprio Palmeiras. Esse jogo é um jogo que não se pode perder, a menos que você tenha uma vantagem considerável, né? Que você tenha uma vantagem considerável. Eu acredito que isso possa acontecer, porque nós vamos pegar o Vasco, o Cuiabá, o Atlético Mineiro e o Vitória. Enquanto eles vão pegar o Corinthians, o Grêmio, o Bahia e o Atlético Goianiense. A tabela deles é bem mais difícil do que a nossa. Bom, então tá aqui, dentro daquilo ali que eu falei, dentro daqueles times também que eu coloquei que nós poderíamos ter uma condição melhor de vitória, você vê que nosso confronto para frente é bem favorável. Não é certo porque é jogo a jogo, não tem jogo fácil, tem que ser dessa forma. Jogo a jogo, ponto a ponto, vitória a vitória. O que não se pode fazer é perder. Não se pode perder, ok? Pode-se empatar e pode-se ganhar, porque você vai tirando até chegar o dia do confronto direto ali. Você vai equilibrando as forças. Então, é bem por aí. Bom, mas vamos lá. A primeira notícia que eu vou trazer hoje, fora essa aqui, essa análise que eu já fiz, é sobre o estádio, né? Eu vi que o Botafogo pretende, o John Textor, aliás, pretende adquirir aí um terreno para a construção de um estádio secundário. Como já diz o nome, o estádio é secundário. Vai iniciar a capacidade de 15 a 20 mil e esse vai ser um plus do Botafogo nessa questão de disputa por títulos. Por que disputa por títulos? Veja bem, no momento, o Botafogo, quando tem por contrato, tem a necessidade de ceder o estádio, para shows dos artistas brasileiros, estrangeiros, de todo o mundo, nós ficamos ali na dependência de ou ter aquela movimentação rápida para o estádio ficar disponível, ou nós temos que demandar o nosso jogo para outras praças. Dependendo da altura do campeonato, isso é possível. Por quê? Porque, vamos supor, tu tá na primeira, segunda ou terceira rodada do campeonato, ou na segunda, terceira rodada do retorno, você já tem ali uma expectativa de quando e de como você vai chegar ao final. Você pode ali vender os direitos, né, do jogo para outro estádio. Mas quando chega na fase mais crítica, por exemplo, o nosso jogo contra o Criciúma foi no Maracanã. Claro, um ambiente bom, a torcida do Botafogo encheu 63, mas não é a nossa casa. Não é a nossa casa. Jogo contra o Grêmio, nós tivemos que demandar lá em Brasília. Então, em alguns momentos, nós precisamos de um local secundário para fazer nossos jogos. Os jogos do Campeonato Carioca se demanda nesse estádio secundário. Os jogos do Sub-23, você demanda nesse estádio secundário. Os jogos do futebol feminino, você vai para o estádio secundário. E você deixa o Nilton Santos para os jogos naturais e os mais importantes, é claro, os clássicos, né? Porque a capacidade do estádio é bem maior. Então, dentro desse aspecto, cara, vai ser super importante o Botafogo ter essa estrutura. E, à medida do possível, dentro da necessidade também, é possível expandir. Esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é com relação à arbitragem, né? Eu vi até do Guilherme, outros estão falando, o Fogão do Meu Coração também falou, sobre a questão da arbitragem, que foi desastrosa nesta rodada, inclusive culminando até com uma declaração do presidente do Fortaleza reclamando da arbitragem. Só que me chamou a atenção uma curiosidade. E aí, quem puder, pode aí compartilhar esse vídeo, até para quem conhece aí os senadores, deputados, quem vocês quiserem. A mídia foi uma particularidade na declaração do presidente do Fortaleza. Veja bem, o John Textor,
quando ele fala a respeito de arbitragem, a respeito de um certo tipo de manipulação, ele não está dizendo ali que aquele clube específico está manipulando, ou seja, está pagando. Não é isso. É que existem estruturas extra-campo, extra-futebol, que vai lá e faz o seu, né, o seu papel, o seu papel sujo, vamos colocar assim, de corromper, né, a arbitragem, corromper jogadores. Cara, esse tipo de gente é muito estrategista. Eles são muito capazes naquilo que eles fazem. O que eles fazem? Eles pesquisam a vida do árbitro, eles pesquisam a vida do jogador. Geralmente o jogador com menos estrutura financeira para sua família, para sua casa. Jogadores que estão com problemas na família, problemas de saúde, problemas de pagamento. Você sabe que os que ganham bem é 1%, 2%, no máximo 10% dos jogadores. O resto todos ganham mal. São 5, 6 divisões do Campeonato Brasileiro. Na estrutura da CBF. Né? Tem a Série A, Série B, Série C, Série D. Isso aí a gente já sabe. Série E deve ter lá jogo do Mangueira, jogo do Canto do Rio. Tem tudo isso aí. Então, eles conhecem tudo, eles sabem quando chegar. Basta ver a matéria que tem, os vídeos que tem, inclusive na CPI do fulano lá, que morava em Portugal, né? Mas quando ele percebeu que poderia se complicar mais recebendo lá os senadores que foram a Portugal conversar com ele, parece que ele meteu o pé, que ele não é bobo nem nada. Então, saiu dali com aquele... com aquela esperteza, né? Aquela sagacidade do bom malandro, do esperto. Então ele não deu mole para os senadores que foram lá em Portugal. Mas o que me chamou a atenção aí na fala do Marcelo... É Marcelo alguma coisa, o nome do presidente do Fortaleza, o CEO do Fortaleza, né? Me chamou a atenção que ele disse o seguinte... Segundo a transcrição que está ali no vídeo do Fogão no Meu Coração. Ele vai lá e faz lá a marcação do texto, né? Da aspas do Marcelo. É Marcelo, vou chamar ele de Marcelo, o CEO do Fortaleza. Ele diz o seguinte, que ouviu de um árbitro. Olha só, ouviu de um árbitro. Qual árbitro? Ele sabe qual foi, porque ele ouviu do árbitro, significa que ele ouviu falando cara a cara com o árbitro. Então, o seu Marcelo, ele deveria ser convocado novamente para a CPI, para que a CPI pudesse saber o nome do árbitro, para que ele pudesse revelar o nome do árbitro que falou para ele que em jogos específicos é mais fácil para o árbitro que ele faça uma preferência pelo time de maior estrutura, maior vulto, né? Para o time, o time grande, vamos colocar assim, o time grande. Entre dar um cartão amarelo para o jogador do time pequeno e dar o cartão para o jogador do time grande, ele vai dar para o jogador do time grande. Entre marcar um pênalti ali e marcar um pênalti aqui, ele fala assim, é muito difícil jogar contra times grandes. Por quê? Porque sempre há uma tendência da arbitragem a beneficiar o time grande. Ele, segundo está lá no Fogão do Meu Coração, você pode ir lá assistir, está assim, né? O Marcelo, CEO do Fortaleza, está falando isso, que ele ouviu isso de um árbitro. Qual árbitro? Esse árbitro ele tem que ser convocado. Ele precisa ser convocado para a CPI para que ele possa dizer por que ele acha aquilo ali. Com quais outros árbitros ele conversou para ter essa ideia de que num jogo entre um time grande e um time pequeno há uma tendência de beneficiar o time grande. Isso é feito por maldade? Isso é feito de que jeito? Então, dentro desse caso aí, inclusive a CBF parece que já suspendeu árbitros dessa rodada,
já suspendeu árbitros do VAR. Então, uma lambança só na questão da arbitragem. Bom, o outro assunto que eu queria tratar com vocês é com relação aí ao nosso próximo jogo, mas eu queria fazer aqui uma consideração maior com relação ao nosso treinador Arthur Jorge. Você já deve ter visto vídeos passados, por isso que eu falo, se inscreve no canal, procura nossos vídeos que você vai ver. No dia em que o Arthur Jorge foi contratado, eu falei, cara, na primeira entrevista desse treinador, eu já vi que vai dar certo. Porque ele tem o mesmo pensamento que tinha o Luiz Castro, com mais potencial. O Luiz Castro tinha um perfil bom, ninguém vai dizer que não era bom, o perfil do Luiz Castro, o que ele fez não tira ali o mérito dele, né, de construir, de reconstruir. O Bruno Lage veio, não foi feliz, mas tudo bem, águas passadas, e agora vem o Arthur Jorge. Cara, a mentalidade do Arthur Jorge é muito poderosa, é muito forte. Ele tem o mesmo perfil, praticamente, do Abel, com uma diferença. Ele tem muito mais controle sobre seus atos do que o Abel. O Abel é muito sanguíneo, ele é muito afoito, ele é muito impulsivo. O Arthur Jorge, ele tem controle, ele sabe a hora de dialogar, ele sabe a hora de reclamar, ele sabe como falar com o quarto, o quinto, o sexto árbitro, com o árbitro de campo, com o auxiliar do árbitro. Ele tem uma leitura muito importante dentro da estrutura do jogo, Ele sabe onde mexer, ele sabe com quem ele vai entrar. Então nós temos aí uma grande possibilidade do Arthur Jorge fazer história no Botafogo. Inclusive no vídeo passado, retrasado, eu falei que se eu fosse o John Textor, eu iria fazer uma proposta para que ia usar inclusive o exemplo do Alex Ferguson e do Arsène Wenger. Eu falei isso no vídeo. Cara, faz um contrato aí, primeiros 5 anos, depois mais 5 anos, você vai ser o Arsène Wenger do Botafogo, você vai ser o Alex Ferguson do Botafogo, você vai fazer história, você vai construir o time vai ser gigante. Eu faria essa proposta, cara. Dinheiro não é problema para o John Textor e dinheiro não vai ser problema do Botafogo, para o Botafogo, em virtude daquilo que o Botafogo pode produzir de lucro, né, dentro dessa estrutura. Então, falei isso sobre o técnico Arthur Jorge. O último assunto é o seguinte, você vai ver também em vídeos passados, esses vídeos já devem ter uma média aí de 6 meses, porque foi lá no início do ano quando eu sugeri alguns jogadores. Eu penso que o meu canal ele é um pouco diferente dos demais. Quando nós sabemos que precisamos contratar um zagueiro, eu pergunto, qual zagueiro? Qual zagueiro? Nós tínhamos ali o Lucas Alter, que eu ainda acredito no Lucas Alter. Alguns jogadores precisam entender melhor a concepção do técnico Arthur Jorge. Eu falei que o Bastos, na concepção do técnico Arthur Jorge, seria um dos melhores zagueiros do Brasil, porque a ambição dele em dominar a bola, a velocidade do Bastos em se lançar na caça do atacante, iria casar perfeito com a estrutura de jogo do Arthur Jorge. Falei que o nosso melhor zagueiro passador era o Alexander Barbosa, que ele não poderia ser reserva, não poderia jogar Alter e o Basto pelo lado esquerdo, porque a gente perde um pouco na saída de bola. Tudo isso eu falei em vídeos passados. Mas onde eu quero chegar? Eu vi agora, há alguns dias, né, o interesse do Botafogo pelo Canóbio. Se você for ver lá o meu vídeo de 6 meses atrás, eu botei lá como ponta direita. Eu lembro, eu botei Coelho, eu botei Canóbio, eu botei o Elinho, aquele que o Bragantino
Negociou, eu inclusive falava assim, cara, o Bragantino não é um time que segura jogador. O Bragantino é um time que vende. Se você chegar lá com uma boa proposta, o Bragantino vende. Inclusive falei até sobre o zagueiro Natan. Eu falei, pô, o Botafogo poderia ter ido em cima do Natan quando o Bragantino adquiriu ele do Flamengo. Eu falava isso. Então, eu falei do Canóbio. Cara, o Canóbio vai ser um jogador excelente para o Botafogo. O Canóbio vai ser tipo assim um Vitor Sá. Sabe fazer recomposição, sabe jogar pela ponta direita, sabe jogar pela ala direita, sabe jogar pela ponta esquerda e sabe jogar por dentro. Cara, esse jogador, se o Botafogo fizer uma proposta para o Atlético Paranaense, cara, se trouxer vai ser um jogador espetacular para o Botafogo. É um jogador maravilhoso. É um jogador que vale muito a pena. É um jogador que tem muita raça, tem muita qualidade, sabe fazer gol, sabe passar, sabe cruzar, sabe ir à linha de fundo, pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Esse eu garanto, ele não faz diferença de lado para jogar. Claro, todo mundo tem o seu lado preferido, mas o Canóbio vai ser uma aquisição de primeiro mundo, de primeira linha. Jogador top, top. Nosso nível, nosso padrão vai lá para cima. Lá para cima. Então, Canóbio é uma excelente ideia. Pô, parabéns aí ao scout que está monitorando, o Alessandro Brito, que conhece bem os jogadores que atuam lá no Atlético Paranaense, lá naquela região sul ali do país. Cara, vai ser maravilhoso. Ah, lembro também que eu botava o Soteldo, né? O Soteldo, falava inclusive que o Soteldo era o meu preferido de todos eles, né? Então tá tudo aí. Tá tudo aí pro Botafogo monitorar e, quem sabe, fazer as contratações necessárias. Bom, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os vídeos, dá like, like é a linguagem do YouTube. Passei 22 minutos, mas eu espero que você entenda, porque é um conteúdo por dia. Então, quer ajudar o canal, tem uma chave Pix na descrição, você faz lá quanto você quiser, 10 centavos, 1 centavo, eu não sei nem quanto é o mínimo do Pix. Tá? E não estou aqui pedindo Pix para me sustentar, é para ajudar o canal. O canal tá aí, cara, vai ser assim até eu poder melhorar. Se não puder melhorar, vamos da forma que a gente tá, porque é só uma conversa, é só para que essas ideias fiquem registradas numa plataforma digital que a pessoa possa lá consultar quando ela quiser. Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.